Olá, boa tarde para você, obrigado pela companhia, Badá, boa tudo tarde, bem? Tudo bem, mas a benzida ali talvez tenha sido o que evitou a derrota, né? Porque Pode ser. o Chapecoense sempre perde no fim, normalmente Mudou? perde, toma gol nos descontos e ontem pelo menos marcou um gol, que aliás nem foi do Chapecoense, foi gol contra. Foi contra. Mas valeu a benzida do Eduardo Prado aí, podemos repetir. Tava vendo agora as fotos que o pessoal mandou ali, né? O Eduardo Prado, ele é uma das raras pessoas que possui o dom de passa o tempo, rejuvenesce, né? É verdade. Porque aquela foto com a nossa telespectadora ali, tava judiado uns tempos atrás, né, cara? Deu uma reagida. Mas tudo é ciclo, né? O momento é espetacular. Deu uma reagida, né? O momento é bom, então aí o cara dá uma rejuvenescida, né? Só que nós não tem, nós é... Cada vez ladeira abaixo. Cada vez mais para trás. Mas também como é que não... Tá tudo só certo. se estressa? Cada jogo muito é um estresse, ano né? a mais que o cara envelhece. Vamos falar da Chapecoense, que empatou com o Sport na Arena Condá ontem por 1-1. Um jogo que foi de bastante oscilação por parte da Chapecoense, mas que no fim das contas a Chape empatou no último minuto. Foi um jogo de tempos opostos. No primeiro só deu Sport. O time pernambucano dominou as ações desde os primeiros minutos. E ainda contou com erros da Chape para criar oportunidades, como nesse chute de Fabrício Domingues. E por falar no uruguaio, foi dele o primeiro gol da partida. Depois da boa triangulação do Sport, ele invadiu a área e soltou uma bomba para abrir o placar. E o time rubro-negro ainda tentou ampliar, mas sem sucesso. No intervalo, duas mudanças importantes na Chapecoense. Mal na partida, Auremir e JP Galvão deram espaço para Carvalheira e Mailton. E os donos da casa passaram a mandar no jogo e criar oportunidades do empate. Neste escanteio, o Marlone mandou direto. E na sobra, Mailton colocou por cima. E o lateral continuou criando pelo lado direito. Este chute arrancou gritos da torcida, mas foi para fora. Só que o Verdão passou a dar espaços para o contra-ataque. Lene parou em Cavicchioli mais de uma vez. O goleiro também apareceu bem neste chute que desviou na marcação. Mas a Chapecoense não baixou o ritmo. Seguiu buscando o empate. Hoje a gente acabou errando muito. No primeiro tempo, os passes, quando você não tem conexão, você dá a bola para o adversário e você dá uma bola para uma equipe como o do Sport, que gosta desse tipo de jogo. Então, foi fatal para nós. Então, a gente conseguiu corrigir, tiramos a bola do adversário e assim começamos a propor impor em cima do adversário, que foi a mesma mensagem. Se pegar na nossa palestra, a nossa informação, a nossa preparação, foi justamente igual. O que mudou foi o comportamento, a nossa atitude, a nossa imposição, o acreditar que é possível, que é isso que nós falamos no intervalo. Foram várias as tentativas do time verde e branco, até que aos 39 minutos do segundo tempo, na cobrança rápida da falta, Mário Sérgio recebeu sozinho na pequena área, mas mandou por cima. Depois de toda a pressão da Chapecoense sem conseguir fazer o gol, se esperava mais uma derrota na Arena Condá. Mas o jogo ainda reservava uma dose de emoção para os últimos minutos. No último minuto do jogo, o Verdão teve tranquilidade para trabalhar a bola pela direita, até que Mailton cruzou rasteiro e Mário Sérgio, desta vez, não desperdiçou. O empate para salvar o time de mais uma derrota, mas que ainda mantém o jejum de mais de 3 meses sem vitória na Arena Condá. O gol na súmula foi contra do, pois é, cara, mas Roberto Rosales. Se eu sou a Chapecoense e o Mário Sérgio, eu ia lá e ia pleitear que o gol seja do Mário Sérgio. Seria o sexto dele no campeonato. Seria, né? Mas enfim, o importante é que entrou. Ainda bem que tinha um zagueiro ali, né? Porque vai que se erra mais um, o pessoal vai ficar enlouquecido com ele. Ele ia fazer o gol. Mas assim, se me perguntar, o empate foi bom, para quem estava perdendo até os 50 do segundo tempo, não dá para dizer que não foi bom. Mas pelo contexto do segundo tempo, aí eu acho que foi ruim. Porque a Chapecoense foi 2 times em campo. Primeiro tempo horrível. Time apático, time sonolento de novo. Não adianta a gente se esgoelar aqui para criar fato novo, para entrarem acordados em campo com postura de time que quer vencer dentro de casa, que não adianta. O primeiro tempo é sempre sonolento. E, na minha opinião, um respeito muito ao Loser. Tenho gratidão a ele.
mas eu acho que ele escalou errado, principalmente, e aí eu vou ter que individualizar. JP Galvão, o Auremir e o Daniel Cruz. Aí, com 3 jogadores muito abaixo, compromete o coletivo. Mas não foi só isso. Atitude, o comportamento do time. Sonolento no primeiro tempo, e aí o Sport Recife mandou no primeiro tempo e acabou vencendo por 1-0. Segundo tempo, no intervalo, corretamente, ele mudou. Colocou o Mailton e o Carvalheira, que entraram muito bem. Mas não é só os dois que entraram bem. O time voltou bem. O time voltou ofensivo, agressivo, com atitude, indo para cima, querendo jogar. Deu espaço para o contra-ataque, é lógico. Está perdendo em casa, vai atacar, vai deixar espaço para o contra-ataque. Mas aí o Matheus Cavicchioli deu conta do recado. Só que o gol demorando para sair. Conclusões, chutes, o goleiro fazendo defesas, como aconteceu em alguns lances. Mas o Mário Sérgio perdeu um gol embaixo da trave, como a gente já viu, e no último lance aí acabou pelo menos empatando, né? Então, aquela história, copo meio cheio, meio vazio. Mas pelo segundo tempo, de novo, a gente ficou com o sentimento que a Chapecoense poderia ter vencido. Poderia ter vencido porque o Sport Recife estava muito desfalcado, não tinha 4, 5 jogadores titulares, né? Mas a pergunta que fica é sempre a mesma. Por que não joga o primeiro tempo como jogou o segundo? Por que não entra em campo no primeiro tempo como entrou no segundo? Por que tem que esperar tomar gol e depois reagir? Por que não parte para cima, não marca lá na frente, saída de bola, pressão dificulta a vida do adversário? Por que deixar o adversário se sentir tão à vontade no primeiro tempo, como já aconteceu em vários jogos, e para depois ter que reagir? E só que ontem reagiu tarde. Se reage um pouco antes, quem sabe poderia até ter saído com a vitória. Então, mais uma vez, 7º jogo sem vitória dentro de casa, né? É um ponto somado, mas no contexto geral do recorte do jogo, é um jogo que ficou para mim o sentimento de que a Chapecoense poderia ter vencido. O que precisa é o time entrar ligado, com atitude, com posicionamento, querendo ganhar desde o início do jogo, desde o primeiro tempo, e ontem, infelizmente, não vimos isso. Aí o intervalo fez bem, e a gente reconhece isso, as alterações fizeram bem, e no segundo tempo, na minha opinião, Chapecoense foi melhor, chegou ao empate, mas para mim ficou o sentimento de que poderia ter vencido.